Uma boa noite para todos aqueles que poderão vir ver este vídeo. Trouxe este vídeo até vós para trazer uma palavra de conforto. Estando a passar um momento difícil, este momento que eu estou a passar, extremamente difícil, já tive a oportunidade de compartilhar convosco a última vez. Grandes batalhas espirituais se passam, grandes lutas, grandes conflitos interiores e exteriores. E por isso nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos de honrá-la, precisamos de amá-la, precisamos de pô-la em primeiro lugar, precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, como disse o sábio. Ele disse: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guardas no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, meus amados, o salmista também disse: põe um guarda na minha boca, ó Deus. Um guarda para que eu não venha a comer das palavras da minha boca. Muitas vezes nós confessamos coisas e circunstâncias difíceis, e essas mesmas circunstâncias levam-nos a fazer a mesma confissão que os discípulos fizeram quando Jesus entrou no barco e aquele grande temporal se levantou e as ondas do mar se levantaram de uma forma impetuosa e ameaçavam naufragar o barco onde os discípulos entraram, onde estava Jesus. Eles acordaram, o Mestre Senhor diz que Jesus dormia acomodado na popa do barco, numa almofada, aconchegado no seu regaço, e os discípulos disseram: Senhor, não se está que nós precisamos. E ali Jesus pôde ver a confissão da sua fé. Diante da circunstância, nós somos todos iguais. E então, meus amados, as mesmas provações do apóstolo Pedro disse: se passam nos irmãos e a todo mundo, e essas circunstâncias vêm pôr à prova a nossa fé, vêm desafiar o crente a pôr a sua fé à prova, e nós devemos guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa essa fé, Ele galardoa a sua fé e a minha fé. Eu disse a última vez que eu sentia-me como uma barra amassada na mão do oleiro. E se você é barro na mão do oleiro, meu amado, quero felicitá-lo, quero dizer que você é bem-aventurado, quero dizer que Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Tive a oportunidade de dizer que as circunstâncias que eu estava a viver, não tinha bem a certeza que se tinha sido eu criá-las, provavelmente mais certezas eu tenho, na verdade, que provavelmente fui eu que as criei, mas há umas dúvidas se realmente eu as criei, ou se as circunstâncias vieram de uma forma abrupta, de uma forma sem pré-aviso, e apanharam-me de surpresa, e uma tempestade avassaladora, um grande tsunami se abateu, se abatido sobre a minha vida. E nessa circunstância, nós muitas vezes não sabemos bem como lidar. Nessas circunstâncias, a fé se esvai. E aí nós somos provados verdadeiramente na fé, se nós estamos firmes na fé, o tipo e a qualidade de fé que nós temos, se a nossa fé é do tipo de Deus. Porque a fé do tipo de Deus remove montanhas, remove montes. O salmista disse: olharei para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olharei para os montes, significa olharei para os montes de onde vem o meu socorro. Olharei para os lugares elevados, onde está o trono de Deus. E aí, daí que vem o socorro. Do trono de Deus, do rio da água da vida, flui diretamente do trono de Deus para as nossas vidas, vida do Cordeiro de Deus. Ele é a própria vida. Também, são muitas circunstâncias, são muitas vicissitudes, são muitas as oportunidades que nós temos para pôr em prática a nossa fé. Não faltarão circunstâncias, não faltarão oportunidades, não faltarão momentos específicos para que a sua fé seja desafiada, e isso fortalecerá a sua fé, fortalecerá também a sua confiança na palavra de Deus e em Deus. E é desta forma que eu estou aqui, sentindo-me amassado, como na mão do oleiro, sentindo-me barro na mão do oleiro. Eu tive a oportunidade de dizer que se você barra na mão do oleiro, você é bem-aventurado e você sairá vencedor
você será triunfante, porque nele somos mais que vencedores. Não na nossa força, sei que em mim não há força, sei que em mim não há vigor, sei que em mim há muitas fraquezas, estamos rodeados de muitas fraquezas, mas, como ele disse ao apóstolo Paulo, que orou 3 vezes que Deus afastasse aquele espinho que na carne, que os bofeteava, aquela circunstância, aquele problema que ele vivia, e ele disse que orou 3 vezes a Deus, o qual o Senhor respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E é aí que nós temos de estar firmes da palavra de Deus. Guardando, reverenciando, amando, pondo em primeiro lugar, buscando praticá-la. Sei que não é fácil, sei que o momento é difícil, sei que provavelmente você poderá estar a viver uma angústia, não sei qual a sua angústia, não sei qual as suas vicissitudes, não sei quais os problemas em concreto, se é uma enfermidade, se é falta de meios financeiros para fazer face às despesas, se é alguma circunstância a nível familiar. São muitas circunstâncias. Estas são as últimas batalhas, estas são as grandes batalhas finais que a igreja travará, que eu e você travaremos, e nós precisamos ficar firmes. E foi eu disse que, como Daniel, quando foi lançado juntamente com aqueles que estavam com ele na fornalha aquecida 7 vezes, por não dobrar os joelhos, naquela circunstância que o rei decidiu estipular um édipo e estipulou uma lei que quem não se curvar dentro daquela estátua de Nabucodonosor disse que seria punido com morte. E assim aconteceu. Daniel, eles oravam, foram descobertos, oravam ao seu Deus e não se dobraram diante daquela estátua, e eles foram lançados na fornalha 7 vezes aquecida. Assim nós também somos lançados muitas vezes na fornalha. Muitas vezes somos nós que nos colocamos nessa fornalha. Muitas vezes nós somos lançados nessa fornalha. E seja qual for a circunstância, o meu desafio é que você confie em Deus. Abra comigo a sua palavra, por favor, em Apocalipse 3. Antes de compartilhar consigo aquilo que eu trago até si, sobre os últimos tempos, sobre os tempos proféticos que estamos a viver, sobre as profecias que estão cumpridas debaixo dos nossos olhos. Tivemos a oportunidade de ver isso em 2019, quando na China se iniciou a pandemia, e ela se estendeu ao resto do mundo em março de 2020. E apanhou o mundo desprevenido. E veio abruptamente sem avisar, sem pré-aviso, e ela impactou o nosso mundo e deixou o nosso mundo em pânico, porque com essa pandemia, ela trouxe como que uma série de circunstâncias e de dificuldades que impactaram o mundo, que trouxeram angústia às nações e às nossas vidas, e que mudaram a nossa vida, nunca mais será a mesma. E nós vemos como o mundo está em mudança, e numa agenda acelerada, e nós vemos que essas mesmas circunstâncias que Deus permitiu, como que nós entramos para dentro das profecias bíblicas. Delas nunca mais sairemos, como eu tive a oportunidade de dizer. O tempo urge, tenho pouco tempo para compartilhar consigo esta palavra, mas eu queria focalizar-me neste consolo primeiro, para depois irmos a essa palavra que eu trago até si, que está em Apocalipse 3, e diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Veja como Jesus se apresenta. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Santidade faz parte da natureza de Deus. E faz parte de todos aqueles que têm a natureza de Deus, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador e o receberam, foram salvos. Faz parte desses filhos de Deus. Dos filhos de Deus faz parte esta característica santo. Porque no mundo nós vemos que impera e reina a iniquidade e a perversão e todo tipo de impurezas. E depois diz também que o que é verdadeiro, porque no mundo impera a mentira. O espírito do erro, do engano impera. E então, meus amados, assim, diz que e que tem a chave de Davi, que nem abre, ninguém fecha. Aliás, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e este diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quero dirigir-me a si, e a todos aqueles que têm pouca força, que têm guardado a palavra de Deus, que se firmem
na sua palavra, que se firmem no Senhor. Eu estava a compartilhar que a minha vida tem passado por severas provas, e eu disse, não sei, provavelmente mais porque eu dei lugar a elas, ou se eu não dei, realmente é uma situação espiritual, são grandes conflitos, grandes batalhas. Por isso o apóstolo Paulo emprega uma linguagem bíblica, bélica, aliás, em Efésios 6, diz que, no demais, meus irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. É assim contra os principados, é assim contra os poderes tenebrosos que estão neste mundo, que influenciam este mundo. E ele mesmo também diz, a sua carta aos Coríntios, na carta, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, os baluartes e a altivez, toda a altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, meus amados, nós são grandes conflitos, grandes batalhas, mas uma palavra de consolo eu trago até si, e diz que conheça as tuas obras, que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e da nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São tempos específicos do fim que nós estamos a viver. São tempos que proféticos nós estamos a viver, debaixo de profecias estão-se a cumprir debaixo dos nossos olhos, nos nossos tempos. E dentro deste contexto profético, escatológico, bíblico, nós devemos realmente estar firmados na palavra de Deus. A palavra que eu trago até si é uma palavra, deixe-me só apanhar aqui o meu guião, palavra para ser mais simples, mais objetivo. A palavra que eu trago até si é uma palavra profética, é uma palavra que chama a atenção para os tempos que estamos a viver, sobre os tempos que nós estamos a viver. O mundo está a ser, nós estamos a ser manipulados, nós estamos a ser levados, guiados numa agenda global, planetária. E a urgência dessa agenda é uma agenda acelerada, ela tem urgência em ser estabelecida, em ser concretizada. E é sobre isso que eu quero falar dos tempos dos fins, que o mesmo servo de Deus e profeta Daniel falou acerca desses tempos. Em Daniel 7, nós vemos uma profecia, vou ler a partir do verso 15, para criar aqui um contexto. E diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes sinais, que são 4 reis, diz que são 4 reis que se levantaram na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. E de eternidade em eternidade, diz aqui Daniel, sobre estes tempos do fim, é um dos grandes profetas que fala sobre os nossos tempos, sobre as profecias que se cumprem debaixo dos nossos olhos, a nível escatológico e bíblico. Então disse, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, e que devoravam e faziam pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Diz também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e dentro do qual caíram 3 reis, isto é, daquele que tinha olhos, uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era muito robusto do que os seus companheiros, era muito mais robusto que os seus companheiros. Diz aqui em Apocalipse 13 também fala, é o mesmo personagem que o apóstolo Paulo fala também sobre o iníquo, o filho da iniquidade, da perversão, da perdição, aliás. E diz Daniel que eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Grandes guerras, grandes combates, e é isso que eu quero trazer até si, nestes últimos tempos proféticos que até as televisões anunciam aos 4 cantos da terra sobre estes tempos proféticos. E diz até que veio um ancião de dias. Este ancião de dias nós sabemos que é Jesus.
e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos seus pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Vejam, 10 chifres, 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Conflitos, guerras, fala aqui Daniel sobre os nossos tempos. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Era aqui que eu queria a ter-me, e que você tivesse atenção no que eu vou dizer. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Este versículo que aqui está, ele se tem cumprido debaixo dos nossos olhos, nos nossos tempos. Ele fala que proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. A lei, repare bem, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E a lei e os tempos estão a ser mudados. De tal forma que as leis a nível mundial estão a ser mudadas. Porque há uma agenda, eu disse, tive a oportunidade de falar naquele vídeo sobre as origens das guerras, que o mundo, os poderes tenebrosos invadiram o mundo. Tem subido, como diz a palavra de Deus, a besta que subiu do abismo. A besta que subiu do mar, no meio da gente, no meio do abismo. E eles estão ativos como nunca. Porque os homens têm dado lugar a isso. Os homens têm-se afastado de Deus, há uma apostasia geral, e têm-se entregado aos prazeres da carne, têm vivido uma vida secular, uma vida afastada de Deus, e têm posto Deus de lado. Então os poderes tenebrosos têm invadido a terra. Eles fazem representar nos senados, nos parlamentos, nas altas esferas da política, nas grandes famílias mundiais que governam, e que gerem o mundo, que governam o mundo, que têm influência sobre o mundo. E são eles que eles governam o mundo a seu belo prazer. E estas leis têm sido alteradas. Uma agenda iníqua, ela tem sido concretizada, está a ser concretizada abaixo dos nossos olhos. De tal forma que Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, fala sobre isso, diz que: ora, irmãos, rogo-vos, Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, verso 1, meus irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, com o arrebatamento, nossa reunião, nossa ascensão aos céus, juntamente com Cristo, iremos ter com Cristo nos ares. Não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, e que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma não vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vejam, ele sinaliza, ele revela-nos aqui, filho do pecado, manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Apesar de falar do homem, fala destas características que elas estão presentes numa apostasia geral. Há uma rebelião coletiva contra Deus e contra a sua palavra e contra os santos do Altíssimo. E Daniel fala sobre isso. Mas também nos nossos tempos, aqui o apóstolo Paulo diz: aquele que se opõe, se levanta contra tudo, se chama Deus e se adora. De sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo-se parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando diz o apóstolo Paulo, quando ainda estava convosco, diz o apóstolo Paulo.
E diz, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, ou seja manifestado, porque já o Ministério da Injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Tenho pouco tempo, vou já terminar. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam em mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Então em Daniel 8 também fala sobre esse mesmo iníquo, mas nós vemos aqui também em Romanos 1, também fala sobre uma agenda iníqua que está a ser implementada no mundo. Ela tem como bandeiras ideologia de género, LGBT, lobby gay. Movimentos tenebrosos na mão do diabo. Esta é a desolação que o profeta Daniel falou que ia assolará o mundo, estiver no lugar santo. No lugar onde se adora a Deus, no lugar onde se devia exaltar Deus. E muitos têm desviado, muitos têm abraçado e não têm sabido lidar com esta agenda global a nível planetário que se levanta no mundo. O apóstolo Paulo até ele diz que eles tiveram, o seu coração se insensato se obscureceu, dizendo sábios tornaram-se loucos. Ele diz que por isso Deus abandonou as pessoas infames e revela aqui todo o tipo de imoralidade sexual, de toda a impureza, que aquilo que era justo está a se tornar injusto. Quer ver comigo? Venha comigo a Isaías 59, diz assim, antes de terminarmos, e eu poder explicar um pouco como as leis estão a ser mudadas. Isto é, nós que vivemos pela fé, nós que nos balizamos por princípios bíblicos, a palavra, eles estão a criar leis para perseguir, para mudar inclusive as Bíblias. Elas estão a ser mudadas em novas versões que já não trazem uma linguagem original. Porquê? Porque eles estão a mudar o mundo numa agenda infernal diabólica. E diz aqui que, Isaías 59:1, verso 1 a 21, vou ler o verso 1, 2, 3, a partir do 3, talvez do 4. Ninguém clama pela justiça. Verso 3, diz, mas porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém aclama por justiça, nem quem compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem mal e dão à luz da iniquidade. Chocam ovos de basilisco, tecem teias de aranha, o comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. Suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. A palavra iniquidade é sem lei, sem a lei de Deus. E a lei de Deus vai ser removida, como disse o profeta Daniel, como nós lemos, que ele mudará a lei e os tempos. Ele mudará a lei e os tempos. E é o que está a acontecer, essa agenda mundial. Uma nova geração, iníqua, perversa, se levanta no mundo e eles vão mudar as leis desta forma. Continuando, diz assim, seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue inocente. Vejam, é o que nós vemos. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós. A justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e este-se só trevas. Pelo esplendor, diz aqui o profeta Daniel, mas andamos em escuridão. Palpamos as paredes como cegos. E como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando no meio das trevas e nos lugares escuros como mortos. E depois ele revela-nos aqui algo de tremendo. Ele diz que, falando nesta agenda acelerada, nesta agenda aníqua, tudo isto caracteriza este tipo de agenda. Este capítulo 59 de Isaías é profético. E nós vemos isto nos nossos tempos acontecer debaixo dos nossos olhos. Todos nós bravamos como ursos, continuamos mesmo como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados se ficam contra nós, porque as nossas transgressões estão connosco.
e conhecemos as suas iniquidades, as nossas iniquidades. E diz que, depois mais à frente, diz que por isso o direito se tornou atrás. O direito se tornou atrás. E a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a iniquidade não pode entrar. Sem a verdade desfalece. Quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Depois diz que levantará um Salvador, fala aqui de Jesus, mas eu queria trazer a sua atenção para isto. Se a verdade desfalece, quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Esses são os tempos que estamos a viver. Aquele que quiser viver uma vida piamente, justa e santa, será perseguido por causa das leis iníquas. Leis que têm um novo modelo de casamento. Eles estão a destruir as leis judaico-cristãs para implementar outras, para levantar outras leis que iníquas. Digamos, leis iníquas que lei injustas, leis perversas estão a ser levantadas. E nós, igreja e crentes, seremos perseguidos por causa disso. Por isso diz, aquele que tenta viver uma vida justa será despojado, arrisca-se a ser despojado, arrisca-se a ser perseguido. E é isso que está a acontecer, as leis estão a ser mudadas, de tal forma estão a criar um mundo perverso e iníquo. Um mundo injusto. E, meus amados, está a acontecer, vejam nas televisões o que eles estão a fazer sobre essa agenda lobby gay, LGBT e por aí fora. A ideologia de género é uma recriação desses modelos, novos modelos de família que eles querem fazer. O modelo principal de família, ele será a ser extinto. Ele há muito tempo que é atacado. Há muito tempo que eles querem destruir o modelo principal de família. Novos modelos de família eles serão lançados. Por isso Daniel diz que ele mudará esse iníquo, a lei e os tempos. E os tempos estão a ser mudados, os nossos tempos. As leis estão a ser mudadas. As leis judaicas e cristãs estão a ser arrancadas e erradicadas. Paulatinamente, sem nos apercebermos. Isto a nível planetário. O novo modelo de família eles estão a implementar. E isso é terrível. Isso é terrível. E nós devemos estar preparados para essa agenda. Diz que o Salmo 2, vou ver se tem tempo ainda de ler um pouco sobre este Salmo. É o Salmo 2, fala sobre isso. E ele aponta aqui para algo que diz que eu vou resumir, que os gentios se levantaram contra Deus. Eles se levantaram contra o Altíssimo. Eles prevaricam contra o Altíssimo, eles se levantaram contra o Altíssimo. E fala dessa agenda acelerada contra o Altíssimo. Que eles querem mudar os tempos e a lei. Então, meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu estarei aqui numa próxima oportunidade. Deus os abençoe abundantemente.